Bom, boa noite a todos. Vamos começar a nossa palestra sobre Fibonacci, né, e vamos falar de ondas de Elliott e Fibonacci. Então vamos começar. Eu sempre gosto de falar um pouquinho de estratégia, falar um pouquinho de outras coisas, né? Então eu queria começar justamente falando sobre o que é necessário para a gente ter sucesso nesse mercado acionário. Então, para se ter sucesso no mercado de capitais, você precisa desenvolver essas três características: estratégia, disciplina e paciência. Sem estratégia, a gente não faz nada, tá certo? E o importante da estratégia é o valor do planejamento. O que nos interessa quando a gente fala de estratégia é planejamento. Por quê? Porque é o planejamento que vai nos ensinar o mercado. Quando a gente fala de Fibonacci, a gente está falando de estratégia. A gente está falando justamente o planejar, do mercado. Então, sem planejamento, a gente não faz nada nesse mercado. E com isso, a gente sempre responde aquelas três perguntas antes da gente se posicionar. Por que eu estou me posicionando num determinado ativo? Uma vez posicionado, qual é o objetivo de ganho? E terceiro, se der tudo errado, qual é o meu nível de stop? Fibonacci nos ajuda muito a responder essas perguntas. Eu gosto muito da combinação das ondas de Elliott, e Fibonacci é uma maneira de a gente ver as ondas de Elliott de uma forma, através de um outro ângulo. Então, quando a gente fala em Fibonacci, obviamente a gente está falando das ondas de Elliott. Eu vou mostrar aqui o que significa isso. Então, toda vez que eu vou me posicionar, eu quero saber qual é o objetivo, por que eu estou me posicionando, qual é a figura gráfica. Aí eu busco essa resposta tanto na teoria de Dow, como nas ondas de Elliott, como no gráfico japonês e ondas de Elliott, também é Fibonacci. Qual o objetivo de ganho? E as ondas de Elliott me dão esse objetivo, o estudo de Fibonacci me dá esse objetivo, e o nível de stop também. Aqui estão as ondas de Elliott. Ondas de Elliott nada mais é do que o estudo de Fibonacci, o estudo de Dow avançado. Então eu costumo dizer que ondas de Elliott nada mais é do que Dow avançado, Dow 2, Dow o retorno. Onde nós temos nas ondas de Elliott uma onda 1 de alta. Isso, obviamente, a gente está falando de uma sequência de Elliott de alta. Isso vale de cima para baixo também. Então tem onda 1 de ataque, onda 3 de ataque, onda 5 de ataque. E depois eu tenho aqui uma onda 2 e uma onda 4 de retração, e depois uma grande correção ABC. E aqui eu tenho as ondas de Elliott. Tá certo? A onda 3 é a maior das ondas. É a tsunami, a Maverick, é a grande onda. Tem pessoas que são especializadas só em buscar essa onda 3 aqui. A onda 3 é a onda que nos dá os maiores e os melhores resultados, porque ela é bastante previsível, e através da onda 1 e da onda 2 eu tenho como determinar a onda 3, seja através do estudo de Fibonacci, seja através de um pequeno cálculozinho matemático. Através da matemática eu consigo determinar qual é a onda 3, como eu consigo também determinar qual é a onda 5. Hoje nós vamos nos concentrar mais em Fibonacci e, enfim, aqui nas ondas de Elliott. Então isso aqui é o jeitão das ondas de Elliott, tá certo? É de uma forma bastante fácil da gente analisar. Esse papel é Rossi Residencial, Reside 3, no gráfico semanal.
tá certo? E esse último candle aqui, que vocês estão vendo, é essa semana. Então, gráfico semanal, estamos nessa semana aqui de uma correção altista das ondas de Elliott. Um desenho bastante grosseiro seria isso daqui. Agora, o interessante quando a gente fala em ondas de Elliott, o interessante das ondas de Elliott é exatamente essa figura que eu já tinha falado em palestras passadas, em chats passados, que eu ia trazer para vocês. Essa figura aqui, ela é bastante representativa do que o que representa as ondas de Elliott. Porque você pode ter ciclos, desde ciclos pequenininhos, formando ciclos médios, formando ciclos grandes, ou formando mega ciclos, como aqui eu tenho uma onda 1 de alta e uma onda 2 de alta. Eu tenho aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E eu tenho aqui também 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Onda 1 e a onda 2. Então muitas vezes vocês vão ver, quando uma pessoa especializada, um grafista especializado em ondas de Elliott, ele vai dizer assim: eu estou numa onda 4 de uma onda 3. Eu estou numa onda 4 de baixa de uma onda 3 de alta. Então ele se refere dessa forma. Estou numa onda 2 de uma onda 5. Estou numa onda 2 de uma onda 5. Tá certo? Então, quando ele sempre fala a primeira onda menor dentro de uma onda maior. Então, olhando dessa maneira, as ondas de Elliott são bastante fáceis da gente olhar e entender. Só que elas podem se complicar bastante. Por isso que veio o estudo de Fibonacci, justamente para facilitar a nossa vida. Então, ondas de Elliott nada mais é do que a teoria de Dow. Porque quando o Dow fez a teoria dele, na verdade a teoria dele foi montada, digamos assim, foi elaborada depois de sua morte. Elliott começou em 1890 com o semanário, e Dow dizia que o mercado funcionava através de ondas. E essas ondas eram randômicas, elas vinham de formas aleatórias. E foi Dow que dividiu a tendência primária, secundária e terciária, canal de alta, canal de baixo. Ou seja, ele deu um ordenamento para o mercado. Só que Elliott chegou uns 40 anos depois, mais ou menos, e ele já tinha contato com os números de Fibonacci, e ele disse que realmente, Dow tinha toda razão, que ele dizia que as ondas do mercado eram, quer dizer, que o mercado se comportava através de ondas maiores e ondas menores. Só que essas ondas não vinham de uma forma aleatória, ela tinha um ordenamento. E aí ele jogou Fibonacci para dar esse ordenamento. E aí vieram as ondas de Elliott. Então o interessante das ondas de Elliott é que toda hora o mercado está em uma das várias ondas, seja uma onda principal de longo prazo, uma onda 1, seja uma onda 3 de médio prazo, seja uma onda 4 de curtinho, porque, por exemplo, nesse ponto aqui, onde eu tenho aqui uma onda 1, aqui dentro eu também tenho toda uma sequência de Fibonacci, toda uma sequência das ondas de Elliott. Da mesma maneira que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui, enfim, de uma forma desenhada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. De baixo para cima e de cima para baixo também. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C e assim por diante. Então o tempo todo o mercado está em alguma onda de Elliott.
ou numa correção ABC, enfim, em alguma onda ele está. Você pode estar olhando ele num universo maior, você pode olhar ele num gráfico semanal, como a gente vai ver mais adiante, ou você pode ver, né, uma onda de Elliott completinha dentro de um gráfico de 5 minutos, por exemplo, do índice futuro. Nós vamos estar vendo tudo isso aqui essa noite. O jeitão das ondas de Elliott é exatamente essa daqui. Ela representa bem o que significa ondas de Elliott. Então tem uma onda 1 de ataque, uma onda 3 de ataque, uma onda 5 de ataque, e obviamente que essas ondas que estão aqui representadas não estão dentro da sua proporcionalidade correta. Nós sabemos que dentro da análise gráfica, as figuras de análise gráfica mostram padrões, padrão, proporção e tempo. E nas ondas de Elliott isso é muito mais verdadeiro, e é muito mais exigido. Padrão, proporção e tempo. As coisas têm que acontecer exatamente onde elas têm que acontecer. Se elas acontecerem em lugares diferentes, muda-se completamente a leitura das ondas de Elliott. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então as ondas de Elliott são... eu não vou dizer que são perfeitas, não vou dizer que elas são precisas, mas elas são precisas. Então, uma pessoa que conhece a onda de Elliott, ele vai dizer assim, olha, o índice Bovespa vai bater, daqui a 3 dias, vai bater no nível tal por volta de 3 e 5 horas da tarde. Eu tenho um amigo grafista que ele é especializado em ondas de Elliott e ele operava dessa forma. Amanhã entre 3 e 3 e meia da tarde, o índice futuro vai estar operando em torno de tal e tal ponto. E não era diferença de 1000 pontos, era diferença de 200, 150, 200 pontos. Então, as ondas de Elliott nos traz, com bastante precisão, os movimentos futuros do mercado de maneira geral. Então, rapidamente, não vou passar muito tempo falando de Fibonacci, de como chegou 61.8, 38.2, mas só para a gente ter aqui a noção do que significa a sequência dos números de Fibonacci. Rapidamente, Fibonacci pegou 2 coelhos, isso em 1500 e qualquer coisa, perguntaram para ele, mestre, dado um casal de coelhos, daqui a 50 gerações, quantos coelhos teremos? E ele foi fazer pesquisa, foi fazer ciência. Ele pegou um casal de coelho, pôs para cruzar. Nessa história, depois você entra na internet, enfim, tem uma vastíssima literatura sobre o assunto. Enfim, ele acabou pegando um casal de coelhos. Desse casal de coelhos surgiu uma primeira cria, e essa cria, enquanto estava crescendo, esse casal de coelho continuou se reproduzindo, enfim, e foi dentro desse movimento de reprodução de coelhos que ele conseguiu chegar nos números, na sequência de Fibonacci. Então, a sequência é a seguinte, 1 mais 1 igual a 2, aí você pega o anterior, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13, 13 mais 8 igual a 21, 21 mais 13 e assim sucessivamente. Então, esses são os números de Fibonacci. E eu gosto muito de utilizar esses números de Fibonacci, por exemplo, nas médias móveis que eu utilizo. Por isso que 21 é uma média muito utilizada em Fibonacci, no mercado, enfim, média aritmética simples, que ela serve muito como suporte e resistência. Como eu utilizo as bandas de Bollinger, e o padrão da banda de Bollinger são 20 períodos, então eu acabo não utilizando 21 períodos, mas 20 períodos. Só que no gráfico intraday, o próprio Fibonacci sugere que se utilize o número 13. Por isso que no intraday a gente utiliza 13 períodos e no gráfico diário a gente utiliza 20 períodos.
20 períodos ou 21 períodos, vocês vão ver que não vai fazer nenhuma diferença. Tá certo? Então, dentro das médias que vocês estiverem utilizando, enfim, dentro dos estudos que vocês estiverem utilizando, se vocês conseguirem se manter o mais próximo dos números de Fibonacci, né, ele tem uma influência e uma precisão muito maior. Então, essa é a sequência de Fibonacci. Então, como já havia dito, as ondas de Elliott precisa ter padrão, proporção e tempo. Padrão são justamente as formações gráficas, os triângulos, bandeiras, diamantes, cabeça, ombro, e etc. e tal. As proporções, ela identifica os objetivos de preços, estabelecendo conexões dessas correções, correção e impulsão, ou seja, retração e expansão. Quando a gente fala numa correção de Fibonacci, um papel, por exemplo, retraiu 38,2, retraiu 50% de Fibonacci, a gente está falando exatamente dessa proporção. Tá certo? E o tempo. O tempo é fundamental. O tempo, o comportamento repetitivo das figuras dentro das ondas de Fibonacci, dentro da sequência das ondas de Elliott, da sequência de Fibonacci, é fundamental. Porque se ele perde o tempo, o timing, como se diz em inglês, se você perde o timing, tinha um papel que eu estava analisando hoje, que ele formou um pivô de alta dentro do estudo de Fibonacci, só que na hora de subir, ele perdeu a força de alta e fez uma deriva e passou um mês derivando, depois ele subiu. Ou seja, aquela figura do estudo de Fibonacci não existe mais, aquela figura não é mais representativa de nada. Então a gente tem que estar sempre sendo fiel ao padrão, à proporção e ao tempo de gráfico. Aqui mais uma vez, aqui tem só uma novidade, que é essa linha aqui embaixo, essa linha aqui nada mais é do que a linha de pescoço, que é um divisor de águas. E aqui nós temos também o famoso ombro, cabeça, ombro. Então quando você vê uma figura que aparece um ombro, aparece uma cabeça e aparece um outro ombro, e ele não vem de um movimento de alta, ele vem dentro de uma lateralidade, então não é ombro, cabeça, ombro, porque ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão de tendência. Então se ele vem numa lateralidade e forma uma figura denorex, parecendo ombro, cabeça, ombro, ele vai continuar vindo numa lateralidade, ou seja, ele não tem o que reverter. Então, para que um ombro, cabeça, ombro, ou ombro, cabeça, ombro invertido, tanto faz, reverta o seu movimento, ele tem que vir anteriormente num movimento bem definido. Ou seja, o mercado vinha subindo, fez o ombro, cabeça, ombro e tende a reverter. E se a gente olhar, isso aqui é só um desenho, mas se a gente olhar aqui, ele nos dá algumas informações. Primeiro, eu tenho aqui uma onda 1, onda 2. Eu tenho aqui uma grande onda 1 e uma grande onda 2. A onda 2, vocês estão vendo que ela é simples. E a onda 4 é complexa. Então, isso aqui, obviamente, que é só uma palestra, não é um curso de ondas de Elliott. Tá certo? É só uma palestra para tirar dúvidas, para mostrar só o filé para vocês. Mas existe a lei de alternância que diz que quando a onda 2 é simples, a onda 4 é complexa. Quando a onda 2 é complexa, a onda 4 é simples. Então quem manda, quem determina se a onda 4 vai ser simples ou complexa é a onda 2. Onda 2 simples, onda 4 complexa. E normalmente, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. Onda 2 simples, onda 4 complexa. Outra coisa, a onda 4 nunca pode vir abaixo da onda 2. Outra regra, a onda 5 sempre está acima da onda 3
e sempre está acima da onda B de correção ABC. Se eu tiver essa onda B aqui no mesmo nível do que a onda 5, aí eu não tenho aqui um ombro, cabeça, ombro, não tenho uma sequência de Fibonacci. Eu passo a ter aqui nada mais, nada menos do que um topo duplo. E se as três estiverem alinhadas no mesmo nível, eu tenho um topo triplo. Eu não tenho, né, a sequência 3, 5B, ou ombro, cabeça, ombro. Eu passo a ter um topo triplo. Então, obrigatoriamente, a onda 5 está acima da onda 3 e está acima da onda B da correção ABC. Outra coisa, a onda A de correção não pode vir abaixo da onda 4. Ou seja, a onda 4, isso aqui a gente chama de linha de pescoço. A onda 4, ela é um suporte. E ela é um suporte forte, porque normalmente, né, é na onda 4 que se formam os triângulos. Triângulo a gente sabe que é uma figura de continuação de tendência pela teoria de Dow. Então, se eu tenho aqui uma onda 3, né, e formou aqui uma onda 4, um triângulo normalmente é um triângulo simétrico, eu tenho como determinar qual é o objetivo da onda 5 graficamente. Outro detalhe importante, como a onda 3 é uma onda muito grande, é justamente na onda 3 que são formadas as flâmulas e as bandeiras. Flâmula é aquela figura, é a figura do um triângulo pequenininho. Aí nós sabemos que se a gente pegar o movimento anterior da bandeira ou o movimento anterior da formação da flâmula, eu tenho como determinar qual é o objetivo, né, dessa expansão. E aí é que eu consigo determinar qual é o objetivo de uma onda 3 depois dessa formação da flâmula ou da bandeira. Vocês estão vendo como é que o negócio todo se encaixa? Existem vários tipos de gaps. O gap de fuga, aquele gap que não fecha, que obrigatoriamente não fecha, ele se dá normalmente no rompimento da onda 1, que a gente chama da cabeça do pivô. É justamente nesse momento aqui que são mais comuns os gaps de fuga. Tá certo? Então, se a gente começar a pegar as características das ondas de Elliott, vocês vão ver que elas estão recheadas, né, de figuras de Dow. Quando nós vemos aqui, né, o início de uma onda 1, uma onda 2, ou seja, uma sequência de Fibonacci, normalmente o mercado vem numa tendência de baixa, ou ele vem numa lateralidade, seja vindo numa tendência de baixa ou numa lateralidade, ele rompe, ele quebra, ele perde o padrão de comportamento repetitivo anterior. Se ele vier de cima para baixo, normalmente ele rompe a linha de tendência de baixa, né? No primeiro momento as pessoas dizem, não, isso aí é só uma queda, é só um respiro de alta para voltar a cair. E ele volta a cair. E aí vem a surpresa de que ele não volta para dentro do canal de baixa, mas em algum momento, ele, antes de chegar no início dela, ele pode até chegar no início dela, não é comum, mas ela pode até chegar nesse início. Normalmente, né, essa retração aqui dessa onda 1 fica entre 50% dessa alta toda e 62%, eventualmente 76,4%. Enfim, ele vem entre 50% e 76,4%. Ele devolve uma boa parte dessa alta. E nesse primeiro momento o volume é pequeno. Nesse segundo momento o volume é pequeno também. Só que vem a surpresa e começa a aumentar o volume numa alta. Quando começa a aumentar o volume numa alta, eu já comecei aqui uma onda 3. Aí quando ele rompe a cabeça do pivô, ele explode para cima, e quando ele rompe a cabeça do pivô, aí o mercado inteiro, quem não comprou, passa a comprar, e aí o mercado explode para cima. Sobe, né, até um determinado ponto, e aí ele faz um pit stop. Ele para uma pequena realização, né, e quando vem essa realização, pode formar uma bandeira como uma flâmula, que são figuras
de continuação de tendência, e aí o mercado vê essas figuras, entra comprando, e aí acaba levando o preço lá para cima. Depois de uma alta forte como essa, o mercado precisa de uma realização maior. Só que, se vocês prestarem atenção, esse universo aqui, 3, 4, 5, A, B, C, isso aqui é uma grande área de deriva. É uma grande área de deriva. Depois que ele fica derivando, ele fica como se fosse distribuindo, né, uma canal de deriva. Se é embaixo ele acumula, se é em cima ele distribui. Se ele distribui, significa o quê? Que o mercado vai cair. Ele está derivando para cair. E é isso que nós vemos aqui. Depois dessa onda 5, aqui, como eu já tinha dito anteriormente, forma-se aqui normalmente os triângulos. Eu tenho um objetivo de alta, né, pré-determinado na onda 5, e aí depois dessa alta toda aqui, né, 1, 3 e 5, eu preciso de uma correção maior ABC. E aí, rompendo a linha de pescoço, eu tenho como determinar qual é o nível que ele vai retrair. Tá certo? Então vamos em frente, para não falar tudo numa tacada só. Temos aqui, por exemplo, um candle de 5 minutos, um gráfico de 5 minutos, onde eu tenho a sequência completa de Fibonacci. Onda 1, onda 2, olha aqui, o rompimento da cabeça do pivô, gap de fuga, onda 3. Aí tem aqui ABC, ou seja, ele chega, né, e retrai exatamente ou muito próximo do lugar que ele deveria retrair. Ou seja, eu meço essa distância aqui, onde ele rompeu, o projeto para baixo. Ele deveria ter vindo um pouquinho mais para baixo. Mas como o mercado já sabe qual é o objetivo de queda, né, num gráfico de 5 minutos, já começa a entrar comprador. E aqui outra vez, olha só, onda 1, onda 2, onda 3 para cima. Tá certo? Eu queria mostrar para vocês, né, o Fibonacci. O que é o Fibonacci? O estudo de Fibonacci é isso que nós vemos aqui em vermelho. É onde eu tenho aqui o momento zero, né, eu tenho uma alta, que essa alta eu considero 100%, e depois ele retrai. Se aqui é zero, se aqui é 100%, então quando eu falo que ele devolveu 61,8%, ou seja, ele devolveu 38,2%, olha só como que eles são simétricos. Aqui, se aqui é 100, 61,8, 50, 38,2, ou 38,2, 50, 61,8. Então, se ele veio aqui para baixo, significa que ele devolveu, né, um pouquinho mais de 61,8 dessa alta toda. Então, ele subiu, retraiu, testou, né, esse suporte de Fibonacci, e aí que vem aquela questão do padrão, proporção e tempo. Ou seja, ele vem, retrai, ou seja, ele é muito bom para me dizer no meu planejamento, né, que foi aquele primeiro slide, né, estratégia, disciplina, paciência, né, por que eu estou comprando? Porque ele teve uma retração de 61,8 de Fibonacci. Faz uma figura no gráfico japonês, rompe uma resistência de Dow. Primeiro objetivo, cabeça do pivô. Ou seja, tem pessoas que são especializadas em ganhar dinheiro só nesse ponto aqui. O mercado não anda muito bom, mas o mercado estando bem, sadio, tranquilo, é para você ganhar de 5 a 10% entre 1 e 2 semanas no gráfico diário, só caçando pivô. Só caçando, né, esse espaçozinho aqui. Então, tem pessoas que são especializadas nesse swing trade aqui. Eventualmente, em 2, 3 dias ele chega lá, depende do tamanho da figura que nós estamos vendo. Nesse caso aqui, eu estou vendo um índice Bovespa de 60 minutos. Então, esse aqui é o estudo de Fibonacci. Ele sobe, eu pego a mínima, pego a máxima. Quando ele começar a realizar, eu vejo qual é o nível de retração. Para complementar essa análise, eu tenho aqui, né, um candle de alta,
que foi encoberto, que foi englobado por um candle de baixa. Ou seja, aqui eu tenho um padrão de envolvimento pelo gráfico japonês. Ops. Eu tenho um padrão de envolvimento pelo gráfico japonês que sinalizava uma queda. Belo day trade aqui, ó. Belo day trade aqui. Então está aqui a minha estratégia. Qual o objetivo de queda? O primeiro, né, eu tenho aqui suporte de Dow. Olha só, que interessante. Suporte de Dow e um suporte Fibonacci. Ou seja, eu vendo perdendo esse suporte aqui, né, com o objetivo do papel chegar nesse nível aqui. Está aqui um day tradezinho. Num gráfico de 60 minutos. Tranquilo? Temos aqui, naquela figura original, roça residencial reside 3 no gráfico semanal. Aqui está limpa, sem nada. Por isso que é sempre interessante a gente estar traçando as nossas figuras, traçando as nossas linhas. Tá certo? Porque quando a gente começa a traçar as linhas, começa a traçar os nossos estudos, as figuras começam a aparecer. Então olha só, aqui eu tenho uma onda 1, onda 2 simples, uma onda 3, 4 complexa, tá certo? 5, uma correção A, B, C. Tá aqui a sequência linda, sequência de Fibonacci. Ombro, cabeça, ombro. E aqui eu tracei as minhas linhas. Olha aqui a flâmula. Olha aqui a flâmula. Então, meço o movimento anterior, ele vai me projetar, né, esse movimento maior aqui. Eu tenho aqui a linha de pescoço, uma onda 4. A onda A veio acima da onda 4 para formar a onda B, que é o segundo ombro. E depois eu tenho uma outra correção, uma onda C. Normalmente 50% ou mais das vezes, o ombro, cabeça-ombro, que é uma figura de reversão de tendência, ele acaba não chegando no seu objetivo de baixa. Pelo menos 50% das vezes, normalmente ele rompe aqui a linha de pescoço. Mas quando ele rompe a linha de pescoço, ele acaba testando o suporte da onda A. Desculpa, da onda 4. Porque normalmente a gente vê essa linha de pescoço, a gente vê ela como uma linha de tendência de alta, suave. Né? A gente vê ela ligeiramente para cima. Ou numa horizontal, ou ligeiramente inclinada para cima. E é comum a gente ver o suporte da onda 4 sendo testada, alfinetada, e depois ela volta a subir. Ou seja, a maioria das vezes acontece isso. Ele vem para baixo, mas ele não chega no objetivo de baixa. Não chega lá embaixo. Se eu não me engano, o Usiminas não só chegou no objetivo, como passou. Depois a gente vai dar uma olhada em Usiminas. Então está aqui o jeitão de Fibonacci. Aqui não teve, no gráfico semanal, não teve o gap de fuga, mas ele formou nessa pequena flâmula, esse triângulozinho, essa pequena flâmula de continuação de tendência pela teoria de Dow. Temos aqui só para complementar, né, o ombro, cabeça, ombro, que é a onda 3, onda 5 e a onda B. E volto a dizer, né, que obrigatoriamente o ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão de tendência, ele tem que vir numa tendência de alta para ter o que reverter. Porque senão, se ele vem numa lateralidade, ele não reverte nada, continua numa lateralidade, e eu tenho aqui um grande canal de deriva. Você lembra do início que eu falei para vocês? O mercado vem normalmente numa tendência de baixa, ele quebra o padrão anterior, e olha só, ele sobe com volume pequeno, né? Ninguém está acreditando muito nesse movimento, depois ele cai, né? Até que aumenta, teve um dia aqui que aumentou, uma semana, né, que aumentou o volume, e olha só que interessante, à medida que o mercado começa a subir, ou seja,
À medida que o mercado realmente mostra que ele não fez um fundo abaixo do fundo anterior, o volume começa a aumentar, ou seja, ele sobe com um aumento de volume. Isso aqui é mercado, gente, não fui eu que desenhei. Tá certo? Se você entrar no Shark e pegar Reside 3, Roça Residencial, RSID 3, no gráfico semanal, vocês vão ver exatamente essa figura. Então ele aumenta aqui, né, ele vem subindo com aumento de volume. Só que mais do que isso, olha só o tamanho dos candles como começam a crescer. Isso é uma forte sinalização que o mercado está acreditando na alta. Uma sinalização de força, uma sinalização, né, de força altista. E nesse momento de reversão, né, uma onda 1 e uma onda 2, normalmente é aqui que se formam ombros, cabeças, ombros. É aqui onde se formam fundos duplos, fundos triplos. É exatamente nesse início das ondas de Elliott, nesse início da reversão de uma sequência de Elliott. Então, a sequência de Elliott ela é recheada de figuras de Dow. Por isso que eu costumo brincar que Elliott, né, ondas de Elliott é Dow 2, ou retorno. Porque Elliott pegou a teoria de Dow e jogou o Fibonacci dentro e começou a fazer e montou a teoria dele. Então, tudo que nós vemos aqui é de Dow. As figuras, né, mostradas são figuras de Dow. E depois, né, com o advento do gráfico japonês, do candlestick, quando chegou no Ocidente, né, meados da década de 90, aí ficou sopa no mel. Ficou muito mais fácil da gente pegar o início da reversão das tendências. Porque o gráfico japonês ele é muito bom para a reversão de tendência. Olha aqui, por exemplo, nessa figura, não sei se está muito pequena, mas essa figura aqui nada mais é do que uma linha penetrante de alta. O mercado subiu. Essa figura aqui, anterior, é um padrão de envolvimento de queda. Veio para baixo. E assim por diante. Aqui pequenininho eu tenho o Harami de queda, caiu. Aqui eu tenho o Harami de alta, subiu. Aqui eu tenho um outro padrão de envolvimento, né, pelo gráfico japonês, caiu. Ou seja, juntando o Ocidente com o Oriente, fica muito mais tranquilo da gente fazer as nossas análises. Tá certo? Então quando a gente olha um gráfico desse, a gente vê que ele está recheado de informações. Tem muita informação e muita informação relevante. Não são informações que não têm importância. Ela tem muita importância. Por isso que é interessante, quando a gente faz a nossa análise, a gente esgotar, né, todas as possibilidades. Né, o que a teoria de Dow está me dizendo? O que as ondas de Elliott, Fibonacci, está me dizendo? O que o gráfico japonês está me dizendo? Tem volume, o volume está ascendente, não está? E aí assim por diante. Tá certo? Então o volume, ele é confirmador da tendência de mercado subindo aqui, né, e o mercado aqui, né, o volume crescente. Aí o mercado começou a derivar aqui, o papel começou a derivar aqui, o papel, né, o volume que já estava lá em cima, caiu. Ele caiu para depois voltar a subir, né, e aqui ficou, enfim, dentro dessa volatilidade. Então tem muita informação aqui. Tá certo? E essa figura aqui, ele me mostra justamente qual é o objetivo de queda, o objetivo da reversão da tendência. Eu pego eu traço essa linha de pescoço, né, eu pego o fundo da onda 4 com a onda A, né, e olha só, fez um fundinho duplo aqui, além do Harami, fez um fundinho duplo aqui, de Dow subiu, ou seja, eu pego do topo ao fundo e aonde rompeu, eu projeto para baixo.
Eu meço essa distância aqui. E no lugar onde ele rompeu, eu projeto para baixo. E aí eu tenho um objetivo de queda desse ombro, cabeça a ombro aqui. Como eu tinha dito para vocês, normalmente, né, num ombro, cabeça a ombro normal, ou seja, que não é o ombro, cabeça a ombro invertido, o ombro, cabeça a ombro, raramente, menos, né, talvez 25%, 30% talvez, chega no objetivo. A grande maioria, mais de 50%, ele vem testar o fundo do suporte, aqui o fundo da onda 4, o suporte da onda 4. Ele vem e testa esse suporte para depois voltar a subir. Mais de 50% das vezes ele faz isso. E o restante, os outros 20% a 30%, ou ele bate na linha de pescoço e volta a subir, ou ele chega no objetivo de queda, enfim, o objetivo da reversão. Porque o ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão. E olha outra coisa interessante. Olha o tamanho do ombro, desse primeiro ombro, e olha o tamanho do segundo ombro. É comum o segundo ombro ser menor, ou às vezes bem menor do que o primeiro. É muito comum isso. O primeiro ombro normalmente é maior do que o segundo. Por quê? Porque já está todo mundo vendo que ele está formando um ombro, cabeça, ombro. Ou seja, a força de alta desse segundo ombro aqui é limitada. É limitada porque a massa já está vendo, né, a possibilidade de uma reversão. Quando ele vem aqui, quando ele dá essa batida e sobe, ele até tem volume, ele até sobe, né? Mas quando começa a vir perto das primeiras resistências, o volume foge, perde. E na hora que começa a cair, aí aumenta o volume outra vez. Como a gente viu aqui. Aumenta o volume de queda. E aí força, né, uma possível quebra dessa linha de pescoço, que é um forte suporte. Tá certo? Então temos aqui, né, a formação do ombro, cabeça, ombro. Diferente do ombro, cabeça, ombro invertido, né, o ombro, cabeça, ombro invertido é essa figura aqui, ao contrário, de cabeça para baixo. Aqui ele sobe para fazer o ombro, cabeça, ombro para cair. Eu venho para baixo, faz o ombro, cabeça, ombro para reverter uma alta. E nesse caso é o contrário. A grande maioria das vezes, o ombro, cabeça, ombro invertido atinge seu objetivo de alta. Atinge seu objetivo de reversão de tendência, né, vindo numa baixa e revertendo numa alta. Então, ombro, cabeça, ombro invertido, na grande maioria das vezes, chega no seu objetivo de reversão altista. O ombro, cabeça, ombro normal, na maioria das vezes, não chega no seu objetivo de reversão baixista. Tá certo? Então temos aqui, né, nos mínimos detalhes, a sequência, né, das ondas de Elliott. Temos aqui, né, isso aqui nada mais é que eu vou mostrar agora, é exatamente onda 1, onda 2. O mercado, como vocês viram lá atrás, num dos primeiros slides, onda 1 e onda 2, toda hora está se formando. O tempo todo o mercado forma uma onda 1, uma onda 2. Ou seja, ele subiu, caiu, ele tende a reverter numa alta. Tá certo? Por quê? Porque o mercado funciona através de ondas, né? Ele funciona através de um zigue-zague para cima. Então ele sobe 2, cai 1, sobe 2, cai 1, sobe 2, cai 1. E aí eu tenho uma tendência de alta, porque eu tenho topos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos. Daí eu tenho um canal de alta, com uma linha de tendência de alta e uma linha de retorno, onde ele bate na linha de retorno, aí retorna para a linha de tendência de alta. Aí ele volta, né, a testar a linha de retorno já num patamar superior ao anterior. Batendo na linha de retorno, retorna para a linha de tendência de alta. E assim sucessivamente.
enquanto o mercado respeitar esse padrão de comportamento repetitivo, a expectativa é que ele se perpetue. O mercado mudou o padrão de comportamento repetitivo. Significa que vai mudar a direção do mercado. Então, olha só. Nós tínhamos aqui um mercado em queda. Ele fez uma primeira tentativa de reversão, não conseguiu. Aí fez uma segunda. Nessa segunda, olha só, o volume, repetindo, volume bem mais fraco. Quando ele rompeu esse padrão de comportamento de baixa, no primeiro momento, desconfiança. E depois, no início da onda 3, está lá. Foi crescendo, o tamanho dos candles foi aumentando. Aí nós conseguimos ver aqui, de uma forma bem mais clara, e o volume financeiro subindo. Então eu tenho aqui, a partir do momento que ele fez um fundo, subiu e começou a realizar, e aqui uma figura que ia fechar numa tempestade à vista, acabou retraindo um pouquinho menos do que os 50% do que no anterior, mas no final das contas acabou se comportando como sendo uma tempestade à vista. Começou a cair, eu traço meu Fibonacci. De baixo para cima, de cima para baixo. Se você começar lá em cima e jogar para baixo, você vai ter 0 aqui embaixo, 100 lá em cima. Tanto faz, tá certo? O importante é que você tenha essa formação aqui. Os três números principais são 50%, 38,2%, 61,8%. 38,2% e 61,8% estão para a sua linha imediata, um está exatamente igual ao outro. Ou seja, 61,8 ou 38,2, se eu medir aqui, 38,2. Se eu medir daqui para cá, 61,8. Se eu medir daqui para cá, 38,2. Se eu medir daqui para baixo, 61,8. Se eu medir daqui mais para baixo ainda, 76,4. Então o papel retraiu 76 até 76,4 e começou a reverter. No primeiro momento ele deixou uma sombra inferior, depois ele formou uma figura que lembra um martelo, só não é um martelo porque a sombra superior é maior do que 10% do tamanho do corpo. No dia seguinte, ele veio testar outra vez de uma forma mais firme, os 76,4, deixou uma sombra superior bem grande e uma inferior pequenininha, ou seja, eu tenho aqui um martelo invertido, que é figura de reversão, e nesse ponto aqui, eu tenho meu ponto de compra inicial aqui. Rompendo 3 de 31, eu tenho um ponto de compra. No primeiro dia ele alfinetou, veio para baixo. No segundo dia ele já abriu com um gapzinho, fechou o gap e foi embora. Olha quanta informação eu tenho aqui. E olha só, como ele fez a retração até 76,4, eu vou pegar 76,4 e vou jogar aqui nos 100%. Imagina que isso aqui seja um elástico. Se essa retração vem pouco para baixo, ou seja, eu estico pouco o elástico, eu pego 38,2 e jogo aqui e ele vai chegar num determinado nível. Se eu estico esse elástico mais para baixo, se o gráfico vem testar a retração de 50% de Fibonacci, eu pego 50% de Fibonacci e jogo aqui. Ou seja, 38,2 vai estar um pouquinho aqui para cima, esse zero aqui já vai estar aqui em cima. Se ele vem mais para baixo ainda, ou seja, 61,8, eu pego 61,8 e jogo aqui, eu vou ter 50%, 38,2, e o objetivo lá em cima. Ou seja, quanto mais para baixo esticado ele vier, mais para cima, com mais força ele vai. E é isso que nós vemos aqui. Eu joguei para o lado de cá, porque aqui não estava bem. Então eu peguei aqui, daqui para baixo, 76,4,
joguei na cabeça do pivô, joguei na onda 1, e aí é que está o grande segredo de você utilizar o Fibonacci. Por que a gente fala? Fibonacci é uma maneira diferente da gente ver as ondas de Elliott. Porque quando eu tenho aqui, né, nesse primeiro momento, quando o mercado sobe e retrai, eu tenho uma onda 1 e uma onda 2. E a expansão de Fibonacci é justamente a formação da onda 3. Tá certo? O tempo todo, como eu já disse, eu tenho onda 1, onda 2. Sobe 2, cai 1, sobe 2, cai 1, ou seja, ele devolve 50%, ele devolve 61,8% dessa alta toda, ele devolve 76,4% dessa alta toda. No nível que ele retrair, eu pego esse nível da retração que ele atingiu e jogo lá em cima na cabeça do pivô. E aí eu tenho o que? A expansão do estudo de Fibonacci. A expansão do estudo de Fibonacci vai me dar, né, com uma precisão bastante grande, o objetivo de alta, né, um objetivo de alta, ou seja, vai me dar a onda 3. Então, vamos dizer que eu comprei aqui na casa de 4,90, comprei aqui na casa de 4,95, por exemplo, esse papel, 4,95, né, ele está aqui 4,90 mais ou menos, eu comprei um pouquinho para cima, 4,95. Né, e ele me diz que o papel vai para 13,40, e eu acredito que ele vai a 13,40. Então põe aqui 13,40, vou um pouquinho mais para baixo, 4,95, eu ponho aqui 13,30, eu quero ter certeza que eu vou sair do papel. Então põe um pouquinho abaixo dessa resistência, mesmo porque nesse nível aqui é o nível de resistência. Então eu não ponho nem nos 4,30, põe aqui a 4,20. Nesse ponto aqui, eu ponho mais para cima um pouquinho, né? Eu ponho aqui 13, 13,20, eu ponho a 13. Eu ponho a 13, comprei a 4,95 para 13, eu ganhei 162% nessa alta aqui. Tá bom esse resultado? Tá legal? Num gráfico semanal. Exatamente nesse ponto aqui, né, no ponto onde rompe-se a cabeça do pivô, é que os grandes investidores atuam no mercado. Eles não estão interessados, né, nesse ganho de 5, 10%. Aqui, como é um gráfico semanal, obviamente que ele tem um ganho muito maior. Mas vamos ver aqui, nesse gráfico semanal, o que representa isso? Como eu estava dizendo, ele tem aqui o ponto de compra, rompimento 3,31. Vamos dizer que eu entrei atrasado, comprei aqui a 3,40. Tendo um objetivo a 4,95, a R$5 eu saio a 4,90. Só nessa pernada aqui eu ganhei 44% no gráfico semanal. Então nesse mercado de queda, onde vários papéis vêm, né, fazendo quedas fortes, né, alguns aqui já começando a derivar, né, alguns aqui já começando a sinalizar alguma reversão de alta, né, muitos deles tentando iniciar uma onda 1, é onde vai pintar várias oportunidades de vocês darem belas tacadas. É justamente aqui, né, depois do mercado, como a gente vê aqui vários papéis realizando bem, né, eu sempre acho interessante vocês escolherem, né, num movimento de mais longo prazo, escolherem papéis com bons fundamentos. Não adianta pegar papéis que não tenham bons fundamentos. Peguem papéis com bons fundamentos e tracem seus estudos. Essa figura aqui de retração, expansão, primeira retração, depois a expansão, primeira retração, depois a expansão, ou seja, o mercado da primeira rompida, aí eu perdi essa primeira rompida aqui, ele fez aqui uma alta, já subiu muito, não sei se eu entro, não entro, o mercado tem muito papel para você entrar.
Não precisa entrar atrasado. Não precisa entrar atrasado e nunca deve entrar se antecipando ao mercado. Clobata, já estou mostrando aqui onde inicia. É exatamente nesse ponto. Ou seja, o mercado, isso aqui eu peguei agora, faz meia hora atrás. Se você entrar, eu vou buscar aqui outros papéis, mas se você entrar em Reside 3 no seu Shark, tá certo? Se você entrar no Home Broker, né, do Banif, no Shark Broker, e buscar o Rossi Residencial semanal, você vai ver exatamente isso aqui. Tá certo? Eu tirei isso aqui às 5h30 da tarde de hoje. Eu montei isso aqui às 5h30 da tarde de hoje. Tá certo? Então eu sugiro, né, já são quase 7 horas, nosso tempo está terminando, mas eu vou tentar buscar outros exemplos. Mas pegue o gráfico de Rossi Residencial, tenta traçar. A primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é cliquem 2 vezes no gráfico, né, busquem Fibonacci, tirem os excessos, ou seja, mantenha só até 100. 0, 38.2, 50, 61.8 e 100. Aquele 130 qualquer coisa, não sei das quantas, 200, limpa aquilo tudo. Limpa aquilo tudo. Que vocês vão ter, né, nesse caso aqui, eu acrescentei 76.4, que é uma retração, que é um número de Fibonacci também. Ele testou cravado em cima e reverteu em alta. Tá certo? Isso daqui eu tirei agora há pouco. Tá certo? Eu tirei agora há pouco. Mas enfim, na verdade esse é o último slide. Tá certo? Eu vou tentar buscar agora aqui. Eu vou fechar aqui essa apresentação e ele vai ser um pouco de foco e vou jogar ele para o nosso Shark Broker. Tá certo? Não se assustem, porque vocês vão ver, o mercado parece que saiu, né, da tela saiu do ar, mas não saiu não. Eu vou buscar ele, né, jogar ele para um outro canto aqui. Tá certo? Só um instantinho que a gente já vai. Já vamos buscar aqui. Tá certo? Então voltamos aqui para a nossa tela original. Vamos analisar aqui os Minas. Tá aqui a nossa roça residencial. Então aqui como é um semanal, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e vou fazer aquilo que eu tinha sugerido para vocês. Clico com o botão direito, eu clico 2 vezes, vai aparecer essa figura aqui. Clique em Fibonacci, limpa, tá certo? Os outros números, deixando até o 100. No caso aqui eu botei 76.4, especificamente para Rossi, mantenha 76.4 e os 100%. Põe aqui manual, tá certo? Põe aqui percentual e valor, para aparecer tanto um valor percentual como um valor de mercado, tá certo? Clique dessa maneira, especificamente para a Rossi, ele fez uma retração maior, e toda vez que ele romper 61.8, acrescentem 76.4. Dá um OK, e aqui está. Então no caso aqui, para facilitar a nossa visão, eu tenho aqui 1, 2. Eu clico aqui Fibonacci Retracement. Eu gosto de traçar de baixo para cima, mas se você traçar de cima para baixo,
Vai dar no mesmo, não muda absolutamente nada. Eu só acho que dá um pouquinho mais de trabalho, enfim. Pega aqui 0, aqui está 100, tá vendo? 0, 100, enfim. Eu gosto de fazer o contrário. É mania. Eu pego de baixo para cima. Clico 2 vezes. Aí você põe para a direita. Joga ele para o lado direito. Pode até aumentar, melhorar aqui a grossura do grid aqui. Ou seja, rompeu para baixo. Aí eu pego esse 76. Olha aqui. Opa. Esse 76.4, essa última linha aqui, eu vou jogar ela aqui para cima. Olha aqui, eu vou jogar ela na máxima aqui, faltou campo. Tá certo? Olha ela aqui, 76.4, ainda está baixo. Eu jogo ela para a máxima aqui, para a cabeça do pivô. Eu tenho aqui o objetivo. Eu vou jogar aqui para a esquerda. E ele vai me dar um objetivo, ou seja, muito próximo da onde o papel chegou. Ou seja, um pouquinho. Nesse caso aqui, que eu comprei aqui arredondando a 5, para 13. Acho que foi 13 que eu falei, enfim. Me deu 160%. A diferença de 160% para chegar aqui nos 14,90. Então, olha só. 5 para 14,90. Um foi 160. Esse agora é 200%. 160, depois que você está ganhando 5, 7%, 160%, 200%, você já está tão feliz da vida que para você, com certeza, para você e para mim, enfim, não vai fazer muita diferença se você está ganhando 160%, 200%. O duro é você segurar até chegar lá. Esse é o duro. Por que eu coloquei 76.4 como máxima? Porque o papel retraiu. Ele retraiu. Ele retraiu até 76.4. Por isso. Esses 38.2, 50, 61.8 são os principais números do estudo Fibonacci. Você tem 76.6, você tem baixo a baixo 85.4, 90, 94.4, tá certo? Você tem depois de 38.2, você tem 33.3, você tem 23.6, 14.6, 9, 5, então são vários números que você tem intermediários. Os três principais são esses: 38.2, 50 e 61.8. 76.4, numa retração, ele é bastante testado também. Por isso que eu botei. Como ele já tinha rompido 61.8, eu só acrescentei 76.4. Ou seja, o que eu fiz aqui? Em Fibonacci, eu acrescentei 76.4. Eu posso tirar aqui e botar no 100. Vou fechar isso aqui e abrir outra vez. Olha, pego a mínima e pego a máxima do movimento. Eu pego a mínima, pego mais o movimento. Ele retraiu mais do que 61.8. E o Shark, diferente de vários gráficos que vocês vão ver por aí, ele te dá essa flexibilidade no estudo de Fibonacci de você acrescentar outros números para que você não tenha uma série de linhas aqui atrapalhando. Então o Shark te dá essa facilidade de você poder customizá-lo conforme a necessidade que se apresenta.
mais um oferecimento, Banif Invest. Tá certo? Então vocês aproveitem essas ferramentas, porque eles dão, né? A gente não faz as coisas aqui por acaso, a gente faz visando facilitar a vida de vocês, né? E mostrar também através dessas palestras como vocês utilizam essas ferramentas. Então, se ele perdeu 61.8, você tem como acrescentar o próximo suposto de Fibonacci? Tem. Então, por que não fazer? Então, se ele rompeu, eu volto lá, Fibonacci, tiro esse 100, 76.4, eu volto com 100, né? Dou um OK e traço outra vez. Tá aqui. Aí ele foi, né, e testou cravado em cima da retração de 76.4. Em cima de 76.4, jogo na cabeça do pivô. Repetindo, jogo na cabeça do pivô. E ele vai me dar o nível de expansão da onda 3 de Fibonacci. Então quer dizer que a onda 3 de Fibonacci, ou a expansão do estudo de Fibonacci, significa a mesma coisa? Praticamente isso. Normalmente, né, não é um relógio, ou seja, ele às vezes vai um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ele já te dá um belo ganho, ele já te dá uma bela margem de você ganhar dinheiro. Tá certo? E nessa onda 3 aqui no gráfico semanal, né, ele formou essa flâmula. Né, no primeiro momento ele começa, né, a derivar desse jeito. A primeira coisa que a gente faz é pular fora. Depois, viu que formou a flâmula? Deixa o estudo. Viu que formou a flâmula? Entra. Se a gente pegar aqui, é mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais para cima. Se a gente pegar aqui, agora subir um pouquinho demais. Enfim, se eu meço essa distância aqui, aí eu vou desenhar a flâmula aqui. É só para relembrar. Eu jogo aqui a nossa flâmula, enfim, só para... Eu pego no início do movimento dela. No início do movimento dela, me mostra aqui um objetivo de alta da flâmula. Em torno de 13. E nesse caso aqui, o objetivo de Fibonacci está em 13,60. Tá certo? Então, eu tenho duas maneiras de ver a mesma coisa. Eu vejo pela figura de expansão, né, a figura pela expansão do estudo de Fibonacci, e tiro a prova, né, pela figura de continuação de tendência, que é a flâmula aqui que me dá um objetivo, tá certo, de alta também. Tá certo? Então, para encerrar, vamos dar uma olhada em Uzi Minas. A Uzi Minas, né, já deixou para trás há muito tempo, né, aquele objetivo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Bom, isso aqui também é um gráfico semanal, enfim. Mas eu vou tirar... antes que eu tire isso daqui... Olha aqui, a mesma coisa, olha. Vim aqui embaixo. 100%.
Olha a retração que ele está, o nível de retração que ele está vindo no gráfico semanal. Aí que é 76,8. 76,4, desculpe. Então vamos voltar lá. Eu vou só mostrar aqui outra vez. Pronto, então vamos aqui 76,4, que ele já está praticamente lá. O estocástico lento, né, no semanal bem sobrevendido. Tá certo? A qualquer momento ele deve começar a reverter numa alta. Mas olhando o gráfico diário, para a gente ver, né, o ombro, cabeça, ombro. Tá certo? Alguém ainda não entendeu como é que você traça o pivô? Estou vendo algumas perguntas aqui. Se não entendeu, não tem problema, eu repito, tá certo? Não tem problema nenhum. Qual era o papel que eu vi? Não é os Minas. Ah, tá. Não, aqui foi a expansão de Fibonacci. Vamos fazer uma expansão de Fibonacci. Mais uma vez aqui, olha. Vamos fazer uma expansão de Fibonacci de cima para baixo. O mercado vinha, subiu, caiu, não é isso? Caiu, voltou a subir. Eu jogo o meu Fibonacci aqui. Tá vendo isso aqui? Eu limpo isso aqui. Por que eu limpo isso aqui? Porque eu particularmente não gosto. Eu prefiro, em vez de ele me dar as expansões, eu prefiro eu traçar as expansões. Então, olha só, eu pego no topo, eu vou traçar para baixo. Eu quero saber qual é o objetivo de queda. Então, eu começo traçando lá em cima, vem aqui embaixo. Isso aqui também é uma bandeira. Nós já fizemos esse exercício várias vezes. Ele chegou aqui na retração um pouquinho mais do que os 20, né? 19,98. Eu pego, não veio na primeira aqui, então vou pegar a primeira e vou jogar para cá. Aqui. Relação interessante. Quando ele chegou no objetivo, né, da expansão de Fibonacci para baixo, o que ele fez? Ele fez uma bandeira. Então, gráfico nada mais é do que um GPS. GPS significa que, né, quem tem GPS sabe, vem aquela voz aveludada dizendo: a 300 metros vire à direita, a 200 metros vire à direita, a 100 metros vire à direita agora, você vai vir à direita. Depois ela vai assim: agora 500 metros vire à esquerda, a 400, a 300, vire à esquerda agora. Ou seja, à medida que, a partir do momento que você vai queimando etapas na sua trajetória dentro, né, dentro do objetivo traçado, né, dentro da rota traçada, né, do carro, do GPS, né, ele vai queimando etapa, ele vai dizendo: agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz o outro, agora você faz isso aqui. O gráfico é exatamente igual. Então no gráfico ele tinha um objetivo para chegar nesse ponto aqui, chegou nesse ponto aqui. Depois desse ponto aconteceu o quê? Bom, agora que ele chegou aqui, eu vou e formo uma bandeira.
Beleza, agora a bandeira, como é que eu traço a bandeira? Né? Eu pego o objetivo da bandeira, eu pego, né, esse movimento anterior da bandeira, que é mais ou menos um pouquinho mais para cima aqui, traço o objetivo aqui da bandeira, mais ou menos aqui, e onde ele começar a cair, eu traço para baixo o objetivo. Tá aqui. Chegou no objetivo ou não chegou? Chegou no objetivo. Chegou no objetivo, o que aconteceu com o papel? Baita de uma área de congestão aqui. Tá certo? Um gráfico GPS. Deixa eu ver uma outra figura. Vamos pegar aqui, sei lá. Assim, de cabeça assim eu não estou lembrando nenhum papel específico que tenha filmar, mas toda hora a gente está vendo isso, né? Todos os papéis têm. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante por aqui. Isso aqui toda hora o mercado tem onda 1, onda 2 aqui, onda 1, onda 2, onda 1, onda 2. Ele está sempre vindo de cima para baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Vamos pegar um outro papel aqui. Vamos pegar esse daqui, olha. Eu vou limpar isso aqui. Eu vou limpar isso aqui e vou traçar outra vez. Tá limpo, né? Chega até 100. Subiu, caiu. De cara eu vejo que ele passou a retração na 61.8. O que eu faço aqui? Cancelo. 100. 76.4. Vamos ver se 76.4 é o suficiente. Pego na mínima, pego na máxima. Ele alfinetou 76.4. Vamos ver se ele veio mais um pouquinho. Então, 76.4. Aí eu pego aqui 85.4. Acho que agora é 100 aqui. Vamos ver. Eu pego essa mínima. Traço na máxima aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Tá vendo? Depois 76.4, 85.4. Aqui, alfinetou aqui 85.4, reverteu para cima. Eu vou só pegar aqui, fortalecer mais. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto aqui de 85.4 e vou jogar na cabeça do pivô. Não foi, mais um pouquinho. Eu nem sei se ele chegou, se ele não chegou. Com certeza o mercado ainda não deve ter chegado lá. Mas tá vendo aqui, 85.4, eu joguei na cabeça do pivô. Existem softwares que já fazem isso, mas pô, e a graça de você fazer? Tá certo? Só botar um pouquinho mais para baixo. Olha só, a expectativa, no caso me mostra, né, que o papel tende a chegar lá em cima. Então ele está fazendo topos e fundos consecutivos mais altos. Sobe, cai, ou seja, eu estou numa tendência de alta. Vai chegar uma hora que ele vai bater lá nos R$84. Na verdade é isso que ele acaba me mostrando. Se eu jogar um semanal, não sei se ele vai segurar o semanal, vai segurar esse estudo, mas vamos olhar no semanal para ver se a gente consegue minimizar um pouquinho e enxergar melhor.
ver aqui no semanal. No semanal não dá para ver muito. Bom, mas vocês conseguiram pegar a noção do negócio, né? Não é mais nenhum papel aqui que o Banco do Brasil está... fecha aqui. Opa, semanal de fosfércio. Deixa eu pegar aqui. Primeiro nível 100%. Traço Fibonacci. Né? Olha só, aqui, a grosso modo, eu já teria uma onda 1, uma onda 2. Tá certo? Eu vou pegar por aqui. Porque aqui começa o movimento mais limpo. Mas eu poderia pegar por aqui também. Mas normalmente os pontos melhores se dão aqui assim, olha, depois do rompimento do padrão anterior, aqui a onda 1 é formada. Então, a regra geral, eu começo por aqui por causa disso. Traço a linha de tendência de baixa, aí eu começo no rompimento dessa linha um pouquinho antes, um pouquinho depois do rompimento dessa linha, ou seja, ele quebra o padrão anterior e aí eu começo. Então, será que ele vem aqui será que ele veio no 76.4? Não sei, vamos ver. Traço aqui outra vez. Aqui está mais para 76.4 do que 61.8. Tá certo? Foi assim que eu tracei. Pronto. Ou seja, eu já traçaria, né, pegando a mínima e pegando a máxima. De qualquer jeito, eu já traçaria dessa forma aqui. Ou seja, essa retração aqui, né, a visualização com ou sem 76.4, 61.8 ficaria exatamente aqui, 50 estaria exatamente aqui, e assim por diante. Eu só acrescentei essa linha aqui para ver se ele veio mais para baixo ou não. Ou seja, o papel fosfércio está com pivô de alta, né, já está quase sobrecomprado em 76%. Testou hoje, né, a média das bandas de Bollinger, ou seja, rompendo aqui esse ponto no gráfico semanal, né, que estamos falando, rompendo essa máxima aqui, ele daria um ponto de compra. Rompendo aqui high 17,15. 17,15, sabendo que 17,45 tem uma outra resistência. De qualquer maneira, o objetivo do papel é vir aqui na cabeça do pivô em torno de R$20. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Sobre o pivô, sim, diga. Qual é a dúvida sobre o pivô? Você quer saber o que é pivô, é isso? O que a gente chama de pivô? Eu não estou entendendo. O tempo todo aqui a gente está traçando o pivô. Então, eu pego a mínima, a máxima, eu vejo qual é a retração do mercado. Quando a gente fala que tem um pivô amado, significa que o mercado subiu, retraiu e está revertendo numa alta. Isso aqui é um pivô. 76.4 é melhor do que 78.6.
Exato, ele subiu, aí caiu, está revertendo numa alta. É isso que a gente aqui, né, nesse estudo Fibonacci, é isso que a gente chama de pivô. Né, pivô é uma reversão altista, né, vulgarmente no estudo de Fibonacci, né, quando a gente chama cabeça do pivô. Né, a cabeça do pivô é esse topo aqui. Né, pivô, quando ele vem, começa a reverter em alta. A gente chama isso aqui de pivô. O mercado está com pivô armado. Ou seja, o mercado está com uma expectativa de uma reversão altista. Cabeça do pivô, ou seja, o mercado subiu, veio para baixo, voltou no topo anterior. O topo anterior é a cabeça do pivô. Tá certo? Armaria um pivô? Não, ele já está armado. Ou seja, a reversão já não aconteceu? A reversão aconteceu. Esse ponto 17,45 é o meu gatilho de compra. O meu, de Eduardo, né? Eu digo para vocês, comprem rompendo 17,45. Por quê? A primeira compra foi em 16,66. A gente já perdeu essa primeira compra. Ou seja, já rompeu 50% de Fibonacci. Agora ele vai, a primeira compra já era. Você não vai conseguir, né, comprar, possivelmente você não vai mais conseguir comprar nos 16, rompendo 16,66. Ou um pouquinho mais para baixo, né, 16,55. Você não vai mais conseguir comprar aqui, quando ele está revertendo para cima. Você vai ter que comprar ele um pouquinho mais para cima. Então, para ser conservador, é que eu digo, rompendo a resistência de 17,45, entra comprando. Não é que o pivô arma em 17,45, ele já está armado. 17,45 é o ponto de compra conservador, onde ele já rompeu a média das bandas de Bollinger, onde ele já saiu, né, dessa região de deriva aqui, e daqui para cima eu tenho um mercado, né, com menos suscetibilidade a bater em alguma resistência. Então daqui 17,45 para cima mostra um mercado mais limpo, com menos, né, resistência. Aqui ele está muito derivando demais, ele vem, vai, vem, ou seja, sai dessa área de deriva. Ele fez essa máxima aqui em 17,15, tá certo? Voltou a cair hoje, ele fez máxima em 16,90, tá certo? A gente tem em 17,05, essa linha vermelha, aqui aqui tá vendo 17? Essa linha vermelha está aqui em 17, você tem que romper 17. Mas rompendo 17 um pouquinho para cima, 17,15 eu tenho uma outra resistência. Depois de 17,45 eu tenho uma outra resistência, ou seja, compra conservadora, o pivô já está armado, mas compra conservadora seria rompendo 17,45. O mercado, né, já espera uma reversão altista desse papel. Eu só estou escolhendo o melhor ponto para entrar. Só isso. Tá bom? Gente, já são 7h30, já são 7h30, 7h28. Vamos encerrar por aqui. A ideia era fazer das 6 às 7. Passamos meia horinha só para variar. Ainda tenho que fazer aqui a análise, né, dos papéis para amanhã. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando que a partir da semana que vem, pela enquete que nós fizemos, né, nós estaremos começando o chat às 7 horas da noite. Vocês é que pediram para que seja assim. Nós aqui só obedecemos. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Boa noite. E amanhã, 9 horas da manhã, estamos aqui outra vez para o nosso chat matinal. Boa noite a todos e mais uma vez obrigado.